Amado, nós estamos adentrando no próximo ano, muita expectativa da humanidade, de coisas melhores, e ouvindo muitas palavras de alguns profetas aí dizendo de dias piores, destruição. Querido, nós somos reis sacerdotes. O conhecimento, nós podemos mudar todas as coisas, a autoridade foi liberada sobre nós como igreja. Está bem claro, Apocalipse 5:10, o Senhor nos fez reis sacerdote para governar a terra. Apocalipse 1:6, o Senhor nos fez reis e sacerdote para Ele. Deus aceita sacrifício, serviço de rei sacerdote. Ou seja, pessoas maduras, crentes maduros, não crente neopios, ou seja, criança espiritual. Mas gostaria de deixar um pensamento, aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus, porque sabedoria não é você só ter conhecimento, a sabedoria é você conhecer e transmitir, ensinar, transferir aquilo que Deus te revela, aquilo que Deus te mostra, aquilo que Deus ministra na sua vida. E eu quero falar um tema hoje sobre a árvore da vida, a árvore da vida. Este é o pensamento que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós falamos muito da árvore do bem e do mal, mas muitas vezes você tem tanto poucas coisas, poucos estudos falando sobre a árvore da vida. E nós muitas vezes participamos, vivemos e não temos o discernimento. E aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece, você não toca, você não recebe, você não usufrui. Há um texto bem conhecido de Gênesis capítulo 3, versículo 3 em diante, diz assim: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, quando a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido com ela, e ele comeu. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho aprendido da parte do Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Espírito de Deus, traz luz aos nossos corações, em cima dessa palavra, em cima da revelação da Tua palavra, Pai. Por isso eu repreendo tudo aquilo que porventura o nosso adversário poderia tentar roubar de nós. A verdade, a Tua palavra. Nós neutralizamos toda e qualquer força contrária, damos uma ordem que bate em retirada e nunca mais volte. Declaramos continuamente o céu aberto, a presença do Senhor. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então nós sabemos que ali no Éden, tinha a árvore da verdade e vida. Mas também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos que entender uma árvore só, ela produzia duas coisas, coisas boas e coisas más. Uma árvore. E eu quero compartilhar com vocês referente a essas duas árvores. Existe muito pouco estudo sobre a árvore da vida. E aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece, você não consegue desfrutar. Adão e Eva, eles tinham um grande conhecimento espiritual, pois eles se relacionavam com Deus perfeitamente. Eles tinham o discernimento espiritual. Eles se relacionavam com Deus em espírito e através da alma deles. Eles se relacionavam com Deus. Eles eram completos em conhecimento e também em discernimento.
Eles tinham acesso ao próprio Deus. Então muitas vezes nós sabemos que o foco do nosso adversário sempre é distorcer a palavra de Deus, para que você saiba a meia verdade e não desfrute da totalidade daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então por a ocasião da tentação, a serpente introduz um assunto novo na mente de Eva. Deus nos deu esse tipo de conhecimento para que eu tenha conhecimento. Deus quer que nós tenhamos conhecimento e discernimento. E Adão e Eva, eles eram perfeitos. Porque Deus, quando o Senhor falou, existe a árvore da vida, existe a árvore do bem e do mal. Então eles tinham conhecimento também da árvore da vida. Por causa do pecado de Adão e Eva, e toda a humanidade perderam o conhecimento da árvore da vida. E começaram a viver no conhecimento do bem e do mal. O conhecimento espiritual passa a ter o conhecimento do bem e do mal. Aquilo que eles poderiam desfrutar somente da árvore da vida, porque eles comeram da árvore do bem e do mal, e a partir desse momento, eles começaram a ter o conhecimento do mal, o conhecimento dos 5 sentidos. E nós precisamos entender esse princípio também. Esse conhecimento da alma é o conhecimento que se dá na 3ª dimensão, e não na 4ª dimensão. É certo que eles tinham conhecimento do bem e do mal, somente conhecimento da vida. O conhecimento da vida, que Deus proibiu eles comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, mas eles poderiam comer da árvore do conhecimento da vida. E eles não comeram do fruto da árvore do conhecimento da vida, e eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do mal. Quando você tem o conhecimento da vida, não é necessário você ter conhecimento do mal. Quando a vida é Deus, a árvore da vida nós sabemos que é Jesus. Mas eles foram enganados pela serpente, Satanás agindo ali através da serpente, fez com que eles desobedecessem a Deus. E é isso que eu quero que você entenda também. Porque nós sabemos que existem muitas coisas, às vezes você diz, eu não entendo que aquela pessoa faz tantas coisas boas, mas de repente ela age de uma forma que você não entende. O homem cria tantas coisas, criou, por exemplo, o drone, que tem sido hoje uma bênção para muitos agricultores, e muitos usam o drone, mas o mesmo drone hoje está sendo usado para a destruição da família. Por exemplo, o homem cria o avião para ser uma bênção, para que houvesse uma rápida deslocação de um lugar, de um país para o outro, mas esse mesmo avião, ele se torna uma destruição na vida das pessoas. Quando você, por exemplo, tem um carro, esse carro é uma bênção para você, usufrui, você desfruta, a nossa vida, ela se torna muito mais tranquila, muito mais prática, mais rápida, mas também esse mesmo veículo, ele pode ser uma arma mortal para nossas vidas. E ele vem só de uma árvore. Então uma árvore só, ela pode produzir coisas boas e coisas más. Mas se nós temos o conhecimento da vida, a vida é Jesus. E quando nós temos esse discernimento de quem nós somos, quem está em nós, é possível nós viver uma vida produzindo só coisas boas. Porque o próprio bem da vida se manifesta naturalmente quando nós declaramos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, quando nós declaramos, é a palavra que está na 4ª dimensão. Então muitas vezes eu posso usar uma palavra na 4ª dimensão, como também, se eu não tiver conhecimento, eu posso usar uma palavra na 3ª dimensão. A árvore da vida é a única fonte de autoridade que Deus nos dá. Não é através da árvore do bem e do mal. A única fonte de autoridade que Deus nos dá é da árvore da vida. Ninguém recebe autoridade conhecendo o bem e o mal. Ninguém recebe uma autoridade. Eu dou autoridade para você faça as coisas boas e faça as coisas más. Ninguém pode receber uma autoridade assim.
nós recebemos autoridade para fazer as coisas corretas, coisas boas. Por isso que nós vemos muitos ditadores, muitos homens que estão ocupando alguma cadeira, e o inimigo age através da alma deles, das emoções deles, do sentimento deles, aonde que deveria ser uma bênção para a humanidade, se torna um instrumento para causar dor, flagelo, tristeza, angústia, perca, tudo aquilo que não presta. Quando nós vivemos a autoridade do bem, de verdade, ela se manifesta nas nossas vidas. Ela flui através das nossas vidas. Adão e Eva estavam vivendo a vida de Deus. Não se enxerga a autoridade exercendo coisas erradas, mas sim as manifestações da vida que é de Deus, que Ele nos deu. É isso que eu e você precisamos entender. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, iriam conhecer o mal, as aflições, a miséria, a tristeza, a calamidade, a doença, a enfermidade, tudo aquilo que não presta, aquilo que a humanidade está vivendo hoje. A palavra conhecer significa saber por experiência. Então, quando eu conheço alguma coisa, é que eu tenho experiência, eu sei fazer, eu conheço isso aqui. Conhecer é você saber. Aí eu sei como tempero um feijão. Você tem conhecimento. Eu sei como tempero um arroz. Tem muitos homens aqui que não sabem. Eu sei como fazer. Você tem o conhecimento. Aquilo que você conhece, você sabe, você domina. Então a palavra conhecer significa experiência. A serpente estava dizendo: vocês vão comer e vão conhecer o mal. Vocês vão ter experiência do mal. Ela engana ele. Então vocês vão conhecer o mal. Vocês vão conhecer o que é sofrer. Vocês vão conhecer o que é calamidade. Vocês vão conhecer aquilo que é miséria. Vocês vão conhecer aquilo que é dor, aquilo que é tristeza, aquilo que é perca, aquilo que é derrota. Vocês vão ter essas experiências. Porque se vocês comerem dessa árvore... E foi exatamente isso que aconteceu. A palavra conhecer também é admitir, confessar, declarar. Esta razão pela qual o ser humano prefere tantas palavras do mal, numa só fonte. Palavra de violência, palavra de destruição. Parece que todos são meio bipolar, uma hora está fazendo as coisas boas com alegria, daqui a pouco muda o semblante, começa a fazer as coisas ruins, começa a amaldiçoar, começa a xingar, começa a confrontar. E aí, querem que Deus opere através dessas coisas. Mas afinal de contas eu tenho orado, afinal de contas eu tenho jejuado, afinal de contas eu tenho isso. Mas a fonte... Que autoridade? Por que eu declaro? Por que isso que não acontece? Porque não existe autoridade da parte de Deus para o bem e para o mal. Para que uma hora você esteja abençoando as pessoas e outra hora você esteja amaldiçoando as pessoas. Não existe autoridade para isso. A autoridade é quando nós temos o conhecimento da árvore da vida. E muitas vezes automaticamente, inconscientemente, você está fazendo essas coisas. Entendemos como funciona a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta é uma árvore que produz um fruto chamado palavra. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela produz um fruto chamado palavra. A importância de nós sabermos desse fato, que o fruto do bem e do mal, ele se manifesta em forma de palavra. Seja uma palavra do bem, seja a palavra do mal. Mas é uma só árvore. Só por si próprio. A humanidade produz palavra do bem. E a humanidade produz palavra do mal. Por Adão e Eva ter comido dessa árvore. Lembre-se que as palavras, elas são semente. Cada semente produz segundo a sua espécie. Lembre-se disso. Palavra, elas germinam. Palavra, elas crescem.
Palavra, elas florescem. Palavra, elas frutificam. Palavra produz frutos do bem. Palavras produz fruto do mal. Sempre assim. Eu fico muito preocupado, alguns líderes, alguns pastores, mas todos nós, de muitas vezes agir dessa forma. Negativismo, palavra de derrota, de medo, de ódio, de ira. Qualquer coisa eu vou colocar debaixo do meu joelho. A mão de Deus vai pesar sobre essa pessoa. De onde que está vindo essa fonte? É da árvore da vida, da verdade, ou da árvore do bem e do mal? Nós precisamos entender, Deus tem falado conosco de um grande avivamento, de uma grande manifestação nesses últimos tempos. E eu sei que tem pessoas orando com sinceridade, estão fazendo o possível e clamando, Deus volta logo. Mas nós precisamos ter a revelação de Deus, nós precisamos ter o discernimento da palavra de Deus, nós precisamos entender alguns princípios, para que nós não sejamos enganados pelo nosso adversário, que nós possamos viver a palavra de Deus. Sabemos que nós temos o poder de Deus sim, nós temos a autoridade de Deus sim, nós temos a habilidade do Espírito sim, nós temos a palavra de Deus no nosso espírito sim, nós somos ser espiritual sim, mas nós precisamos criar a imagem de Cristo dentro de nós e viver a vida de Cristo. A legalidade para o diabo agir sobre a terra são palavra do bem e palavra do mal. São palavras pronunciadas por homens e mulheres. Essa é a legalidade do inimigo agir na vida das pessoas. O diabo não teria meios de atuar, porque ele é espírito. Ele não tem outro meio. Ele precisa entrar, ele precisa enganar, ele precisa adentrar no coração do homem e fazer uma mudança, uma transformação. Ele não teria meios. Só quando esse homem... E muitas vezes, mas pastor, eu era ignorante, eu não sabia. Exatamente isso. Ele quer usar, porque nós temos direito legal aqui neste mundo. Independente se você tinha conhecimento ou não. Porque nós nascemos da mulher. Por isso que Jesus, ele nasceu da mulher. Porque se Jesus não tivesse nascido da mulher, não fosse gerado pelo Espírito Santo, ele não teria direito legal neste mundo. Por isso que Deus fez com que ele se tornasse o Deus encarnado, para que tivesse legalidade neste mundo, no céu, na terra, debaixo da terra. Como eu e você temos. Porque no momento que eu e você recebemos Jesus, nós somos nova criatura. Então o diabo não teria meios de matar, de roubar, de destruir, se alguém não estiver dando legalidade para ele. A Bíblia nos ensina que com muita clareza sobre o fruto que a palavra produz. Ela nos ensina com muita clareza. Esse texto bem conhecido, Provérbio 18, 21. Provérbio 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que o ama comerá do seu fruto. Essa outra versão fala, arcará com as consequências. Ou seja, você pode ser uma bênção através daquilo que sai dos seus lábios, ou você pode se automatar, se autoflagelar pela sua própria boca. Isso a igreja do Senhor precisa entender. Nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos entender que nós somos um em Cristo Jesus. Que a árvore da vida e da verdade é Jesus. E por isso nós estamos entronizados nele. Mas se você não tiver conhecimento, você vai agir muitas vezes pela sua alma na terceira dimensão e não acessa, não vive, não desfruta daquilo que está na quarta dimensão, conforme eu escrevi no livro O Homem Espiritual. Então a língua, ela produz, ela tem uma capacidade de produzir palavras. E que a palavra, elas produzem semente. E quando elas são semeadas, você fala, você está semeando, ela vai germinar. E quando ela vai germinar, ela vai produzir frutos.
E através desses frutos vai ter que ter colheita. Quantas palavras são o resultado do conhecimento do bem e do mal? O fruto do conhecimento do bem e do mal sempre gera morte. Repito, o fruto do conhecimento do bem e do mal sempre gera morte. Quando você lê a carta de Tiago, esse Tiago aqui, biologicamente ele é irmão de Jesus, que escreveu Tiago 3. Poderia ler todo o capítulo, mas eu vou ler no versículo 9 em diante, diz assim: com ela bendizemos a Deus e ao Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Porventura, a fonte faz jorrar do mesmo lugar água doce e água amargosa? Meus irmãos, não pode... Meus irmãos, pode acaso a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Nem tampouco pode uma fonte jorrar tanto água salgada como água doce. Quando Tiago escreve, a igreja está vivendo uma perseguição terrível, onde que os cristãos eram jogados na arena para ser um espetáculo para o povo romano, aonde que crucificavam os cristãos, aonde que incendiavam, aonde que martirizavam as pessoas, aonde que eles estavam sendo perseguidos. Quando Tiago escreve, ele escreve a igreja dispersa, e diante de toda aquela perseguição, de toda aquela aflição, de todas aquelas murmurações, tantas situações, que os irmãos começaram a endurecer o coração e começaram a amaldiçoar também. Ele diz: meus irmãos, conosco não pode ser assim. Não pode, não tem como de uma mesma árvore produzir dois frutos diferentes. De uma só fonte, água doce e água amarga. Ou água salgada, não tem como. Por que isso acontece? É quando as pessoas estão vivendo, comendo da árvore do bem e do mal, mas não da árvore da vida. A mesma hora que eu estou aqui levantando os braços, glorificando, sapateando, em nome de Jesus, eu louvo a Deus, Ele é tudo para mim. De repente o Tiago diz: vocês estão amaldiçoando o homem que é a semelhança de Deus. Como que pode ser assim? Irmão, conosco não pode ser assim. Esse mistério necessita ser revelado no seu coração. O fruto do bem e do mal, o fruto do bem e do mal produz mal. O bem e o mal também, ele vem da mesma árvore. Mesma árvore. Deus disse para Adão: o dia que ele comesse do fruto, ele morreria. A morte está no fruto do bem e do mal. O bem produzido como resultado do pecado de Adão e Eva. Por mais que o homem queira fazer coisas boas, ele continua fazendo, tudo gera em morte. Não é mesmo o bem da árvore da vida, mas a árvore do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal nos mata, pois ele é pela nossa alma. Esse bem nos afasta da vida de Deus, por isso é mal. Se eu estou vivendo, me alimentando da árvore do bem e do mal, isso vai me afastar de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência. Por isso que Davi ora e pede que o Senhor colocasse um anjo junto à boca dele, para que ele não pecasse contra Deus. E se nós não nos policiarmos, toda hora estamos cometendo isso. Eu fico imaginando o Espírito Santo, quanto ele se entristece com essas coisas. Olha o que diz em Provérbio 18:7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A boca do tolo é para a sua própria destruição, e seus lábios é como laço da sua alma. O que Salomão estava querendo dizer aqui? Ele estava dizendo assim: se nós não policiarmos aquilo que nós falamos,
isso traz morte para nossas vidas. E os nossos lábios se tornam uma armadilha. E aquilo que você começa a falar, o inimigo começa a bombardear a nossa mente. E quando você começa a falar das coisas referentes à árvore do bem e do mal, ele vai ver que você está no controle dele. Ele sabe que você não vai ter autoridade, porque Deus não se manifesta nessas coisas. Mas sabe que aquilo está trazendo destruição para a sua própria vida, são laços, são armadilha. E nós precisamos entender esses princípios, porque Deus quer manifestar do seu poder, da sua graça, do seu favor, através da vida de cada um de nós. Esse texto está dizendo que a boca do tolo é a sua desgraça, porque produz palavra do bem e do mal. Quais são palavras que são germinadas? E no momento que germinada, ela produz fruto. E no momento que ela germina, tem colheita. E isso se torna uma armadilha para a sua própria alma, a sua vida. Amado, isso, nós estamos adentrando no próximo ano, muita expectativa da humanidade, de coisas melhores, e ouvindo muitas palavras de alguns profetas aí dizendo de dias piores, destruição. Querido, nós somos reis sacerdotes. O conhecimento, nós podemos mudar todas as coisas, a autoridade foi liberada sobre nós como igreja. Está bem claro, Apocalipse 5:10, o Senhor nos fez reis sacerdote para governar a terra. Apocalipse 1:6, o Senhor nos fez reis e sacerdote para Ele. Deus aceita sacrifício, serviço de rei sacerdote. Ou seja, pessoas maduras, crentes maduros, não crente neopios, ou seja, criança espiritual, mas crentes rulhos, crentes maduros, crentes adultos espiritualmente falando. Por quê? A palavra do tolo são conhecimento do bem e do mal. Não são palavra da árvore da vida. Muitas vezes você está vivendo com o teu irmãozinho ali, ele está falando só palavra do conhecimento do bem e do mal. E muitas vezes nós aceitamos isso com naturalidade, porque muitas vezes nós não somos ministrados. E aquilo que você não é ministrado, você erra, você falha. Mas o inimigo não quer saber se você não tem conhecimento. Quanto mais leigo, porque o maior inimigo nosso, quem é? É Satanás, pastor. É claro que é. Mas o maior inimigo nosso é a nossa ignorância. A falta de conhecimento. E quando eu e você conhecemos, não tem como Satanás vir roubar. Porque Jesus restituiu para nós tudo aquilo que Adão e Eva perderam. E agora nós desfrutamos e vivendo através da árvore da verdade, a árvore da vida, que é Cristo Jesus. Aquilo que ele diz, eu sou a videira verdadeira. Aqueles que estiverem em mim vão produzir muitos frutos. E eu limparei para produzir muitos mais. Mas aqueles que estiverem em mim, mas não são frutíferos, vai ser cortado. Por quê? As palavras da árvore, do fruto do bem e do mal, elas não produzem palavra de vida e verdade. Então é importante nós sabermos disso. O bem produzido pela árvore do bem e do mal produz somente morte. Por isso não é a vida também, não é verdade. Ela não é vida e não é verdade. Portanto, não vem de Deus. Segundo ponto. Gênesis 2:9. Olha o que diz aqui. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida. Bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a Bíblia diz que Deus fez todos os tipos de árvore para que o homem comesse. E fez também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não proibiu Adão e Eva de comer da árvore da vida. Ele proibiu comer da árvore da vida e do mal. Mas a outra eles podiam. E como eles comeram, por que Deus expulsou eles de lá? Porque se depois que eles tivessem comido da árvore do bem e do mal, e eles fossem comer da árvore da vida, eles não morreriam.
Mas o mal, a doença, a enfermidade, você poderia imaginar uma pessoa tomada pelo câncer, tomado pela lepra, tomado por toda imundície, seu corpo apodrecendo, essa pessoa não poderia morrer? Era isso que teria acontecido. O camarada ficaria só os ossos, seja, os vermes comendo, e ele não morreria. Porque a árvore da vida dá vida para nós. Por isso que nós recebemos Jesus, Ele é o pão da vida. E por isso que diz, aquele que me come nunca mais terá fome, aquele que bebe nunca mais terá sede. E muitas vezes nós não temos conhecimento e achamos que estamos fazendo as coisas certas, as coisas corretas, e o inimigo não está se incomodando porque nós estamos vivendo uma ignorância. Mas no momento que eu e você temos a revelação da palavra no nosso espírito, nas nossas vidas, e a partir desse momento você começa a colher daquilo que é vida, daquilo que é vitória, daquilo que é conquista, e aí você se torna um instrumento de bênção, aonde que você estiver, aonde que você for enviado, a hora que você abrir teus lábios, você vai ver o resultado, você vai ver a transformação, mudança. E muitas vezes nós aprendemos que para isso aconteça, eu tenho que jejuar tanto, eu tenho que ir tanto no monte, eu tenho que fazer tanta campanha, eu tenho que fazer tanto sacrifício, eu tenho que fazer tantos votos, porque aí Deus vai me operar através da minha vida, e o diabo fica rindo da nossa cara. Amado, nós precisamos viver em vida e verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É importante nós sabermos agora sobre a árvore da vida, que produz frutos chamado palavra. Palavras são semente que são semeadas. Germina e dão fruto, os frutos produzem a árvore da vida. A verdade está no lado da vida. E não no lado do conhecimento do bem e do mal. A verdade está no lado da vida. São pouquíssimos ensinos sobre a árvore da vida que nós temos. Só um pouquinho, falamos muito do bem e do mal, não comer isso, pecou, caiu, tal, mas nós falamos muito pouco do lado da árvore da vida. Aquilo que nos sustenta, aquilo que é verdade, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que vai ecoar na eternidade para todos sempre, aquilo que é direito meu e seu. A árvore da vida é uma árvore que existe no jardim do Éden. Deus não proibiu Adão e Eva de comer dessa árvore. Mesmo sendo permitido, eles não comeram. E se eles tivessem comido da árvore do fruto da vida, tudo que saísse da boca deles fluiria, produziria. E é isso que Deus quer de mim e de você. Quando eu e você temos consciência de quem é Cristo nas nossas vidas, quem nós somos em Cristo, nós temos consciência que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus na minha boca, nos meus lábios, é Deus falando. Quando você tem essa consciência e você declara, seja qual for a circunstância, sobre o doente, sobre o enfermo, sobre as pessoas que estão sofrendo, presa, amarrada, muitas vezes nas mãos de Satanás, uma palavra sua, uma palavra liberada, uma palavra confessada, uma palavra determinada, isso fará toda a diferença na sua vida e através da sua vida. Isso é maravilhoso, queridos, porque saíram próprias palavras cujo semente germina, produz fruto, vida em abundância, crescimento, revigoramento, paz, vigor, força, paz, triunfo, vitória. Isso é um direito nosso. O fruto da árvore da vida é uma tipologia de Jesus Cristo. Pois o Senhor Jesus declarou, João 14:6, bem conhecido, Jesus respondeu-lhe e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muitos querem chegar ao Pai através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus se declara aqui: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é a árvore da vida e a verdade. A vida é a verdade, habitam na mesma pessoa. A vida e a verdade, ela habita na mesma pessoa, que é Jesus Cristo
de Nazaré. Jesus Cristo, Ele mesmo declarou, olha o que está escrito aqui em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ele diz da carne, da alma nada se aproveita. Na carne, a alma, 5 sentidos, nada. Mas as palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. As palavras de Jesus são semente, ele semeou e germinou, os quais são Espírito e vida. Olha, João 6,32, respondeu Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Jesus é o pão da vida. Jesus Cristo é a árvore da vida. Ele declarou essa verdade. Ele diz, olha, o pão que Moisés deu a vocês é o pão da lei. É um tipo de pão que sustenta as pessoas, mas não dá vida de abundância. Mas só o pão que é a lei de Moisés, viverá o homem. Mas o homem viverá somente quando comer a palavra da vida. Então o pão que Moisés deu era a lei. Mas o pão que Jesus nos dá é o pão da vida. Ele diz, aquele que comer do meu pão, eu sou o pão da vida. Se você comer, você nunca mais vai ter fome. E você nunca vai ter sede. Por quê? Procede da boca de Deus. Jesus Cristo, Ele tem a palavra da vida. Olha o que diz em Colossenses 1,15. O qual a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele antes de todas as coisas, nele subsiste todas as coisas. Jesus é a própria árvore da vida, cuja palavras são espírito, vida e verdade. Tudo subsiste nele. É essa árvore que nós comemos, Jesus, Cristo de Nazaré. Tudo foi criado para ele e para ele. Como é importante nós termos esse conhecimento, essa revelação da palavra no nosso espírito, no nosso coração. Deus somente age através do conhecimento da verdade e da vida. Então o inimigo tenta nos causar, nos enganarmos. E nós precisamos ter isso muito forte dentro de nós. Essa consciência, e aí você vai ver as coisas acontecendo de uma maneira extraordinária, sobrenatural. Hoje eu recebi um telefonema ali de Brasília, de uma irmã lá que me ligou aqui para mim, e ela estava passando uma situação muito difícil, e de enfermidade, outros problemas, ansiedade, angústia, o medo, trauma, insegurança, a pressão oscilando demais. E eu liberei uma palavra, orei por ela, passou uma hora, ela mandou uma mensagem, pastor, a minha pressão nunca teve tão boa. Aquele peso, aquela angústia, aquele aperto, aquele nervosismo, aquela ansiedade que eu e meu esposo estamos sentindo, não sentimos mais nada. As suas palavras, aquilo que veio, trouxe força, ânimo. Nós estávamos aqui como se tivesse algo sugando o nosso ser. Por que isso acontece? Porque quando nós entendemos que a palavra de Deus na sua boca, na minha boca, é o próprio Deus falando. Que nós somos ser espiritual. E que o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. Para que Deus possa manifestar coisas grandiosas. Quando nós temos consciência
que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, que as semelhanças são as coisas externas, que é até fácil de nós entender, a boca de Deus falando, os olhos de Deus, os seus pés, as mãos estendidas, você entende, mas quando se fala que nós somos a imagem de Deus, a imagem de Deus não é aquilo que acontece num piscar de olho, é algo que vai formatando dentro de nós, e que nós crescemos, se tornamos o varão perfeito, porque a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que todos nós devemos chegar ao nível do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus Cristo de Nazaré. Como que nós somos? Praticando a palavra, vivendo a palavra, andando na palavra, crendo na palavra, declarando a palavra de Deus. Isso vai fazer a diferença no teu lar, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, tua vida empresarial, tua vida familiar, tua vida conjugal, onde quer que você for, você vai estar semeando, frutificando, colhendo, vidas estão sendo transformadas, libertas e curadas, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus abençoa a vida através de vida, Deus salva a vida através de vida, Deus edifica a vida através de vida. Se tu uma bênção, você é bênção de Deus, você é um sucesso, você é mais que vencedor, você é a imagem e a semelhança de Cristo. Somente nós temos a palavra da vida, somente nós temos a palavra da verdade, somente a igreja do Senhor, e por isso nós não podemos ficar calados diante de todos os acontecimentos, de tudo aquilo que estão falando, das coisas que está por vir. Nós sabemos que a palavra do Senhor vai se cumprir, mas Deus, Ele protege a sua igreja. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo, e o embaixador é aquele que estão ali em prol de um governo, em prol de um propósito. E se nós estamos aqui, nós estamos debaixo de um propósito de Deus, de uma graça de Deus, de um favor de Deus, para que as coisas aconteçam, fluam através das nossas vidas, porque Deus é fiel à sua palavra. Olha que diz aqui em Colossenses 1,15: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse conhecimento que nos faz viver a verdadeira liberdade em Jesus Cristo. A lei de Moisés nunca nos aperfeiçoou em nada, pois produz vida terrena. Então a lei, ela nunca vai aperfeiçoar você. Existe lei, existe norma. Então uma placa lá, não passa de 40, quando você vê está 45, 50, não passa de 100. Porque a lei, ela nos condena. Ninguém consegue, só Jesus conseguiu cumprir a lei. E por isso nós estamos nele, ele está em nós. O Senhor Jesus nos aperfeiçoa para sempre, porque nós recebemos o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que nos guia. Por isso em Romanos 8,14 diz que todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Então Ele nos dá vida, Ele produz uma vida eterna, mediante a redenção, ou seja, da remissão do nosso pecado. Jesus é a árvore verdadeira. Olha o que diz em João 15:5: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Só podemos fazer se nós estivermos na árvore da vida e da verdade. Muitos estão tentando fazer algumas coisas através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, eu tenho ajudado tantas pessoas, eu tenho contribuído, tenho participado, tenho feito isso, feito aquilo, mas de repente eu estou amaldiçoando, estou xingando, estou fazendo isso. Uma só fonte, uma só árvore. Por isso Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Se você permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Deus se manifesta através da sua palavra. Olha o que está escrito aqui em Provérbio 10:11. A boca do justo é um manancial de vida. A boca do justo. Porém a boca do ímpio esconde a violência. Quem que é o justo? Todos aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Então a boca do justo, ela produz manancial de água da vida. Quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não conhece Deus. Não,
O ímpio, aquele que conhece, sabe quem é Jesus, sabe quem é Deus, sabe quem é o Espírito Santo, mas não vive, não pratica, não anda na verdade. É aquele que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse esconde. E quando você menos espera, a violência, a destruição, as coisas ruins acontecem. E você diz, mas aquele cara, ela parecia tão crente, parecia tão cheio do Espírito Santo, parecia tão honesto, parecia tão fiel, parecia tão bonzinho, veja o que ele está fazendo agora. Mas a boca do justo, a Bíblia diz que nós somos justificados, nós somos justos em Cristo Jesus. Ela produz um manancial de vida, uma fonte que produz palavra de vida. Palavras são semente e semente vão germinar. E que as suas palavras possam germinar, palavra de vida, palavra de paz, palavra de proteção, palavra de segurança, palavra de fé, palavra de amor, palavra de triunfo, palavra de vitória. Isso que nós devemos pronunciar. Somente nós, como a igreja do Senhor, podemos travar as trevas, parar as trevas. Somente eu e você, como filho de Deus, temos autoridade para mandar as trevas, Satanás e seus demônios, baterem em retirada e não voltar mais. Somente a igreja pode fazer isso. Se você acha que o governo pode parar uma guerra, se você acha que esse povo pode fazer, não. É a igreja do Senhor. Nós somos o eleito, nós somos escolhidos, nós somos o povo peculiar, nós somos a raça eleita. A palavra do justo tem origem da árvore da vida, e não no conhecimento do bem e do mal. Jesus nos fez justo para produzir palavra de vida e verdade. Somente os filhos de Deus têm esta palavra de vida e verdade. Você quer ver coisas acontecendo diante dos teus olhos? Você quer ver as maravilhas? Você quer ver coisas acontecendo como você nunca poderia imaginar? Comece a viver essa justiça de Deus. Por isso nós precisamos exercer a autoridade que Jesus nos deu. Aqui nesse mundo, sobre o império das trevas. Sobre a matéria também. Nós temos esse poder. Provérbio 15:4. Provérbio 15:4 diz assim: uma língua suave é árvore da vida. De vida. Uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Outra versão ali, esmaga, enganosa. Então, que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras de mananciais. Que a palavra que sai da sua boca, suave, árvore de vida, onde que você chegar, não importa as circunstâncias, as coisas têm que fluir, tem que acontecer. Querido, a Bíblia está dizendo que a boca é a fonte. É a Bíblia que está falando. A boca do justo é a árvore da vida. Pois o justo tem o Espírito vivificado. Pela presença do Espírito de Deus que habita em mim, habita em você. Justos são aqueles que foram justificados em Cristo. Aqueles que creram em Jesus Cristo. O fruto dos seus lábios são fruto da vida. E é isso que Deus está esperando de mim e de você. Somente o justo tem autoridade para produzir palavra de vida e verdade. Por isso que o diabo está enganando as pessoas dentro da casa de Deus. Por isso nós devemos governar. E nós governamos através da palavra de Deus. Palavras que geram vida. Deus continua se manifestando através da igreja, eu e você. Deus quer se mover através da minha vida, da sua vida, para onde você estiver. Isso vai gerar vida, transformação, mudança. Que
que você possa estender as mãos para libertar, para abençoar, para curar, para salvar, que você possa olhar para o mendigo e liberar uma palavra sobre a vida, uma de transformação, para uma prostituta, para uma pessoa que está vivendo uma vida miserável. Tudo que você é justo, Deus se manifesta através daquilo, da sua palavra, que manifesta através dos seus lábios, da sua boca. Por isso que Paulo escreve os Romanos 10:8, que a palavra está perto de ti. 10:8, a palavra está perto de ti, na sua boca, no seu coração. Esta palavra que nós profetizamos. 8, meu irmão. Palavras, 10:8. Palavras, ela está perto de ti, na minha boca, no meu coração. Essa palavra você precisa profetizar. Você precisa declarar. Eu sei que muitas vezes quando nós somos criança, ainda na fé, parece que isso não tem muito sentido. Eu quando me converti, eu achei, mas será que funciona esse negócio de oração? Porque eu aprendi que tudo era no sacrifício, tudo era na dor, tudo era entregar tudo que tinha, tudo era oferecer o que não tinha, para que Deus operasse. Então a religiosidade tinha entrado no meu coração, na minha alma, estava impregnado dentro de mim. Mas quando eu aprendi que a mesma coisa que Jesus fez, que o próprio Cristo falou, aquele que crê em mim não somente farão as obra que eu faço, mas coisas maiores ainda farão. Quando eu aprendi que você ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, eu aprendi no passado que era aquelas pessoas que saíam fazendo aviãozinho pela igreja. Eu não sou contra isso, que saltava, pulava, gritava mais alto, rodopiava, rolava no chão, mas eu aprendi que um homem ou mulher cheio do Espírito é ser igual a Jesus. Por isso nós damos graças a Deus pela revelação da sua palavra. Já estou cansando vocês, né? Já vou parar, todo mundo ficou quieto. Não quero cansar. Queridos, eu quero que você receba essa palavra no teu espírito. E como ministro da palavra do Senhor, eu declaro sobre a sua vida. Que você, a árvore frutífera, plantada junto do ribeiro, na fonte, que é Cristo. E produz para sempre, no momento, no favor de Deus. Em tudo que você colocar as mãos, que Deus venha frutificar. Que em tudo que você estiver vivendo, tudo que vir na sua mão, Deus vai manifestar de uma maneira poderosa, tremenda. Eu estou sendo um profeta na sua vida, no seu ministério, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, em nome de Jesus. Tudo. Porque é a promessa de Deus para as nossas vidas. Em tudo que você estiver tocando, vai prosperar. Vai viver vida de abundância. Por exemplo, você vai lá no curral, pega lá um saco de esterco. E você vai ali na esquina e coloca uma placa, esterco. Seja de galinha, seja de gado. E alguém vai passar e olhar lá, para que serve esse esterco? E alguém vai dizer, olha, não quer vender, eu quero colocar no meu jardim, na minha horta. Porque tudo que você colocar as mãos tem que prosperar. Amém, queridos? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Vamos cantar uma parte de um cântico aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu declaro um novo tempo na vida de cada um dos irmãos, de experiência, de um relacionamento, de uma comunhão com Deus, de uma revelação como você nunca viveu na sua vida. Porque Deus tem sido fiel conosco, tem revelado a sua palavra nos nossos corações. E isso não vai ficar do jeito que está, não vai ficar. Porque Deus é fiel à sua palavra. Abra teu coração. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.